para convencer o povo a fazer doações. Você tem que ser um super-herói. Ó, pessoal, não vamos ter isso aqui. É o que eu fazer. Você precisa chamar. Peguei 300 pessoas comigo cruzadas. Vem! Dinheiro, venha! Ou dá ou desce. Dinheiro, venha! Poxa, quanto tempo que eu queria isso? Eu tô cansado de ler a Bíblia, de ver tantas palavras numa coisa. Venha! Dia parece 2.000, 3.000 na oferta. Money, come here! Money, come here! Eu me assusto toda vez que eu assisto. Esse final e agora pegou pesado pra gente. Mas eu tenho uma novidade na Nieve, a gente começou agora, a chave da bênção. Quem quiser a chave da prosperidade vai ver que toca. Uma pequena quantia de R$1.000. Você tem E sendo muito honesto, mais ou menos isso que acontece no mundo afora, né? Quem tem um mínimo de experiência com a igreja evangélica sabe que isso existe. Os portais da bênção, né? O sal do Rio Jordão, e entre outras coisas que acontecem, a rosa ungida que você experimenta aquela rosa, você toca na rosa e você recebe a bênção. Né? Meu pai uma vez recebeu uma profecia que a senhora, né, que falou para meu pai, que via um livro aberto com uma chave de meio, acho que era uma chave tipo essa. Né? E aí meu pai ficou com aquela atenção, né? Mas o que significa isso? É mistério. É mistério até hoje não. Já tem mais de 20 anos, ele não sabe ainda que chave é essa, que livro é. Mas, brincadeiras à parte, o assunto dinheiro e igreja é um assunto muito delicado. Muito delicado. E justamente por isso. Não é à toa que quando você, por exemplo, fala para alguém que está visitando uma igreja, vai sair agora uma pergunta aqui maravilhosa. Olha só que bacana. Muito agradável. A minha fé, ela não. Eu toquei na chave de forma indevida, né? Fala a verdade, isso aqui vê se faz sentido. Quando você diz assim, olha, eu estou indo à igreja. O que as pessoas pensam? Amigos. Vai se alienar, perdemos a mim. Não acredito. Você? Não, você não. Ou então vou dizer assim, agora está indo dar dinheiro para o pastor, né? Não é verdade? Eu não acredito, menina. Quem te viu, quem te viu. Ou então vou dizer o seguinte, nossa, tá desesperado, está desesperado. Por isso que está se envolvendo com esse negócio de igreja. Não é verdade, gente? Não tem muito isso. Esse não é o contexto de uma boa parte das pessoas que começam a frequentar um ambiente religioso, porque isso se tornou um problema. A igreja agora não é um ambiente espiritual onde você vai se encontrar com Deus. Não é assim que o senso comum pensa a respeito de igreja. Na cabeça da maioria das pessoas, igreja é meio de ganho. Eles pensam coisas desse tipo porque muitas igrejas trabalharam duro para criar esse estereótipo.
Muitas igrejas. Mas assim, vamos pensar o seguinte, que por mais que a gente tenha essa tendência de colocar tudo no mesmo balaio, né? Igreja, pastor, cristão, né? Existe uma diversidade no movimento evangélico, de modo geral. As igrejas não são todas iguais. Existem grupos distintos, né? E eu queria pensar com vocês num panorama do movimento evangélico, a título de fato de introdução da série dessa mensagem, pensando através de ondas, né, do movimento evangélico. Então a igreja ela foi caminhando com o passar do tempo. Eu quero começar pensando no movimento evangélico que se dá assim, oficialmente com a reforma protestante, nessa primeira onda do movimento reformado. A ênfase dessa reforma, a ênfase desse período, a ênfase desses grupos é a busca pelo Deus da palavra. Eles querem conhecer as Escrituras, eles querem se envolver com as Escrituras e eles querem encontrar Deus através de algo um pouco mais sólido e objetivo do que simplesmente a opinião de homens e mulheres que se levantam em nome de Deus. Alguns nomes conhecidos, possivelmente, seriam Martinho Lutero, João Calvino, Zwinglio, e entre outros, que fizeram parte desse movimento. Algumas igrejas que nasceram nesse movimento são as igrejas luteranas, pelo menos até 1635, né? E as igrejas presbiterianas, batistas particulares, que é um movimento das igrejas batistas, nesse período aí de 1680, mais ou menos nesse período. Depois começou a mudar um pouco sentido das igrejas batistas, mas até mais ou menos esse período, eles caminhavam dentro do que eu estou chamando aqui de primeira onda, o movimento reformado, que é um tipo de igreja. Mas aí a coisa foi avançando e teve uma segunda onda, que é basicamente o movimento pietista, que nasce, ou pelo menos ele se desenvolve de uma maneira um pouco mais global, a partir de 1635. E aí o pietismo ele tem uma ênfase um pouco diferente. Há uma busca a partir de então pela experiência com o Deus da palavra. Há uma vontade de sentir Deus, de estar com Deus, de se envolver com Deus. Não que o movimento anterior não quisesse isso também, mas a ênfase aqui é o coração, é a experiência. Tem Bíblia, tem tudo, mas é o coração, a experiência. Isso fala muito mais forte a partir desse movimento. Alguns nomes conhecidos seriam o Philip Jacob Spener. Eu poderia também citar talvez o John Wesley, e entre outros dentro desse movimento. Algumas igrejas, possivelmente as igrejas luteranas depois de 1635, e talvez igrejas metodistas, alguns ramos ali também das igrejas anglicanas e outras igrejas evangelicais aí que foram surgindo com o passar do tempo. Então aqui é um outro grupo, advém de uma nova onda dentro desse bojo que a gente chama simplificadamente de igreja. Depois vem uma nova onda que é o movimento pentecostal, e aí eu quero me limitar ao Brasil. Então a data aqui é pensando no movimento pentecostal no mundo todo, mas eu quero especificar Brasil, que o movimento pentecostal é dividido em 3 fases. A primeira fase é o que a gente chamaria de pentecostalismo clássico, ali em 1910, e a ênfase desse movimento, pelo menos nesse período mais clássico, seria a busca pelo Deus que dá dons. Essa seria a ênfase dessa fase do pentecostalismo, ou das igrejas que advêm dessa fase. Tá? Alguns nomes conhecidos seriam o Daniel Berg e Gunnar Bringri, que são os fundadores das Assembleias de Deus no Brasil. Ok? E, obviamente, umas igrejas conhecidas seria a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã do Brasil. Elas fazem parte desse cenário, desse ambiente, dessa fase especificamente. Houve também uma segunda fase, que eu estou chamando carinhosamente de pentecostalismo de transição, que ali em meados de 1950, e aí a ênfase começa a mudar um pouquinho mais, que agora não é simplesmente uma busca pelo Deus que dá dons,
mas agora existe uma busca exclusivamente pelos dons e pelo Deus das bênçãos. O Deus abençoador. Aquele Deus que pode prover alguma coisa a mais na minha vida. Aqui começa a transicionar para uma outra fase desse movimento. Alguns nomes conhecidos, talvez o Davi Miranda, Manuel de Melo e Silva, que são aí fundadores de algumas principais igrejas desse movimento. Alguns exemplos aqui seria a Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Pentecostal Deus é Amor, ou a Igreja O Brasil para Cristo. Fazem parte desse movimento aqui que eu estou chamando carinhosamente de pentecostalismo de transição. E aí a gente vem para uma terceira fase, que é conhecido como neopentecostalismo, ou o novo pentecostalismo. E eu coloco a data aqui de forma mais objetiva, talvez essa data até seja um pouco atrasada, mas eu coloco essa data porque foi a data de fundação da Igreja Universal do Reino de Deus, que, na minha opinião, é o centro, é o centro do mecanismo. Então, o movimento neopentecostal, ele inaugura aí uma quarta onda, já tem outras ondas, pelo menos mais duas, mas eu vou me limitar até aqui. E aí o movimento neopentecostal, ele agora muda completamente a ênfase, não é mais no Deus da palavra, não é mais na busca por uma experiência com esse Deus, não é mais a busca de dons, ou a busca de um Deus que abençoa, mas agora a ênfase é restrita às bênçãos de Deus. Esse é o foco. É a busca pelas bênçãos de Deus. Deus é segundo plano. Ele é importante, ele tem uma certa importância, afinal de contas, ele é quem abençoa. Mas o foco desse movimento em especial é a busca pelas bênçãos de Deus. Alguns nomes conhecidos seria, e aqui eu tenho que colocar a patente, porque são pessoas importantes para o movimento neopentecostal, não é verdade? Nós temos aqui o bispo Edir Macedo, nós temos aqui o missionário, R.R. Soares, é o mais humilde de todos, escolheu uma patente inferior, digamos assim. Temos aqui o santo apóstolo Valdomiro Santiago, e o casal, um casal maravilhoso, chegou no Brasil ali em Campina Grande, que é o apóstolo Buddy e a missionária Jean White. Então é uma turma muito de gente boa. Algumas igrejas desse movimento neopentecostal seria a saudosíssima IURD, Igreja Universal do Reino de Deus, eu sou a Universal, a Igreja Internacional da Graça, lógico, a mundial, e eu coloquei carinhosamente também a Verbo da Vida, que faz parte desse movimento neopentecostal. Há algumas coisas importantes pensando nesse movimento que conseguiu criar uma imagem muito negativa da igreja na nossa cultura, na nossa sociedade. A gente chega à conclusão absoluta que o que coloca os diversos tipos, porque existem tipos diferentes de igrejas neopentecostais em uma mesma categoria. Não é simplesmente a prática em si, a ordem de culto, o nome como a gente chama o líder, o tipo de música que eles tocam. Não é isso, em especial, que torna essa igreja neopentecostal, mas a sua teologia, o que eles creem, como eles acreditam. E a base teórica para o movimento pentecostal, tanto essas como outras igrejas, é basicamente a mesma. A prática e as preferências é que mudam um pouco. A gente tem uma igreja neopentecostal voltada para uma classe social específica, nós temos uma igreja neopentecostal voltada para um conceito, uma cultura específica, então a gente tem uma diversidade desse movimento neopentecostal. Mas, no geral, eu afirmo de forma muito respeitosa que o neopentecostalismo é uma disfunção. O neopentecostalismo é uma disfunção. Então, vou dar um exemplo assim, muito simplista de como funciona a estrutura do neopentecostalismo. Então, a mentalidade por trás de toda a estrutura religiosa do neopentecostalismo é basicamente isso aqui.
por um pequeno sacrifício monetário, como prova de fé, o fiel, ele quebra maldições hereditárias, ele sana crises familiares, ele conquista cura física ou emocional e, obviamente, ele destrava bênçãos financeiras. Essa é a estrutura básica do movimento neopentecostal. Se você se apresentar diante de Deus com a oferta certa, com o movimento certo, com a atitude correta ali, que geralmente ela tem que vir em forma de um envelope com dinheiro, um cheque que você tem que assinar, ou então um carro que você doa de alguma forma, independente. Alguma coisa, tem que ter valor monetário nesse sacrifício. Aí Deus fica numa posição vulnerável diante de você. E Ele tem que te dar. Ele tem que te ressarcir. Então não tem problema se você doa 100 mil, 10 mil, porque Ele vai destravar as bênçãos financeiras na sua vida. A chave da vitória, ela vem. Essa é a dinâmica, é o raciocínio desse movimento. E tudo basicamente gira em torno da barganha. Você investe e recebe a bênção. Se você fez sua parte, Deus tem que fazer a parte dele. No final, é tudo sobre dinheiro. O dinheiro é a moeda espiritual. Os seus recursos podem comprar o favor de Deus. Essa é a lógica. E pensando assim, quanto mais você doa, mais você recebe. Mas eu não estou dizendo com isso que dentro deste movimento, como nos outros, não existam pessoas com um coração sincero diante de Deus, com uma busca sincera por Deus, que talvez estão vivendo um momento desesperador na vida, experimentando crises profundas, sejam elas familiares, financeiras. Não estou falando isso, não estou desconsiderando isso. Eu só estou falando que é assim que funciona a estrutura teológica do pensamento neopentecostal. É assim que funciona. E aí, alguns lugares é um pouco mais sutil, outros são mais escancarados, mas é assim que funciona. E, pensando nisso, eu me pergunto, qual é o maior problema dessa coisa toda? Qual é o maior desafio, né, diante de tudo isso? O desafio é que, como eu disse no início, você e eu temos a tendência de colocar tudo que envolve igreja, pastor, cristão, numa mesma categoria. Uma mesma categoria. E aí, minha gente, começam as complicações, porque as pessoas agora se tornam mais resistentes a um convite seu, por exemplo, de frequentar a sua igreja, seja essa ou outra, num domingo. Porque na cabeça delas, eles não fazem essas distinções das ondas, como eu te mostrei aqui. Não fazem. Para eles é tudo uma coisa só. Para eles, toda a igreja é assim. Todo pastor é aproveitador. Todo crente é mau caráter e hipócrita. Assim. E ponto final. E ainda, pensando nesse movimento, a gente tem que chegar ao mínimo da conclusão de que, sim, existe joio no meio do trigo. Existem, sim, pessoas em todos os movimentos aqui que são umas pragas. São falsos profetas, são pessoas que são danosas à nossa espiritualidade, como tem gente muito crente. Muito crente. E, às vezes, a gente olha para isso tudo e diz assim, cara, sabe o que mais? Meu dinheiro a igreja não vê.
Porque, afinal de contas, é tudo uma babaquice só. Afinal de contas, esse pessoal é tudo um bando de hipócrita mesmo. Eu vou ali, escuto alguma coisa que eu acho que é interessante, uso o meu próprio filtro e me torno aquele quem pode discernir o que é certo e o que é errado para a minha vida. E ponto final. Colocamos tudo no mesmo bolo. Mas a verdade é que existe também um movimento de Deus através de igrejas comprometidas com Ele. A verdade é que existe, de fato, uma atuação poderosa de Deus através de grupos sinceros, que querem, de fato, fazer a vontade de Deus. Mas nos dias de hoje, quando a gente liga a televisão, o que a gente vê? O que você vê? Eu já frequentei uma dessas reuniões. É assustador. Eu chorei do começo ao fim. Porque por mais sutil que parecesse o apelo, dava para ver no olho daquele cara que estava falando que ele só tinha uma meta para aquela noite. E não era, com certeza, edificar o povo de Deus. E não era, com certeza, trazer o evangelho de uma forma um pouco mais clara para aqueles que estão distantes. E a nossa tendência é ficar desconfiados e dar um passo para trás. Não é verdade? Mas uma atenção importante. Porque às vezes a nossa falta de generosidade e envolvimento, doando, não somente para a igreja, mas para instituições que fazem o que devem fazer, ou cuidando de pessoas de modo muito específico. Às vezes, essa falta de generosidade não é cautela, nem boa gestão dos nossos recursos. Às vezes, isso é só desculpa. Às vezes, no final das contas, é só avareza. Só. Com um monte de desculpa, eu vou dar dinheiro a pastor, nada, eu vou dar dinheiro para a igreja, eu trabalho duro para... Não, eu estou fora. Mas no final, quando você vai sondar o seu próprio coração, é só isso. É porque quando você pensa na possibilidade de doar uma parte dos seus ganhos, você pensa, não, mas se eu der isso, eu vou ficar sem. E aí como vai ser? Como é que eu vou poder comprar os meus negocinhos? Porque na pior das hipóteses, eu posso guardar esse dinheiro e acumular um pouquinho mais. E aí você perde a oportunidade de ser mais generoso. Quer ver? Vamos pensar em alguns exemplos que são muito legais. O exemplo de um morador de rua que te pede dinheiro. Eu já falei, já vi muita gente falando, não, eu não dou dinheiro, eu só dou a comida. Se tiver com fome, eu dou, viu? Mas a gente vai sondar se o nosso coração, às vezes não tem nada a ver de cuidado com a integridade física daquele cara, ou uma preocupação em não alimentar o tráfico de drogas, ou trazer mais ordem para a cidade, não é nada, às vezes é só avareza. Às vezes é só avareza. Ou então, por exemplo, quando a gente está no restaurante, termina de comer uma boa refeição, teve um bom atendimento, e aí tem aquela taxinha, né, de 10%, que é opcional, na maioria das casas, né? Aí você olha para aquilo ali e diz assim, eu vou dar nada, nem sei se esse pessoal recebe esse dinheiro, né? Vou dar não. Quanto é que deu aí, fulano? Não, fulano, deu isso aí não. Tá botando com a taxa, é? Não, tira a taxa. Às vezes não é uma preocupação com a estrutura ou se o patrão está tratando bem os funcionários. Às vezes é só avareza. Às vezes é só avareza. Ou então, quando, por exemplo, nós dizemos que não damos
um dinheiro específico para alguém, porque a gente pensa e tem receio de que aquela pessoa administre mal aquele recurso. Mas no final, não é uma preocupação com aquela pessoa, no final talvez seja somente a antiga, conhecida e pecaminosa avareza. Transvestida, maquiada, de boa intenção, de cautela, de boa gestão. Mas ser generoso não é uma opção para as pessoas do reino de Deus. Não é uma opção. A avareza, ela conspira contra a generosidade. Ela é um sabotador da generosidade. Ela te impede de ser uma bênção. Porque, afinal de contas, quando eu ou você agimos com avareza, nós estamos impedindo, interrompendo que a bênção de Deus, que está nas nossas mãos, se estendam para o próximo. Sacou? É isso que acontece. É isso que de fato acontece. Mas lembre-se, a avareza é apenas um pecado. E um pecado que facilmente se torna uma idolatria. E que de repente pode te levar para o inferno. Então não deixe de forma alguma que a avareza te impeça de colaborar com o que Deus está fazendo através da sua igreja. Quando eu falo igreja, eu não estou falando só da IEB. Apesar de saber que tem gente de outras igrejas que nos assistem também. Então eu não estou falando só da IEB ou da sua igreja. Estou falando da ação do povo de Deus, da igreja, no mundo. Das formas mais diversas possíveis. O seu dinheiro, ele pode e deve ser um instrumento para abençoar. Mas se você é avarento, avarenta, nossa, você nunca vai experimentar o que é generosidade. Essa é a mais pura e dura verdade. E pensando nesse assunto tão pesado, eu me recordo das palavras de Jesus, em um momento muito específico, em que Jesus estava no meio ali de uma multidão, e um homem se aproxima dele e diz: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mestre, meu irmão não está querendo me dar a minha parte. Painho morreu e eu quero uma parte daquele negócio. Ele quer ficar com aquilo só para ele. Mestre, entra nessa coisa. Quem sabe se o senhor fala, se o senhor intervém na minha situação. Quem sabe? Ele muda de ideia. Porque nessa época, a lei judaica, ela permitia um mestre advogar sobre a causa de alguém quando se tratava de herança. Mas aparentemente esse homem, ele não está ali ao lado de Jesus, simplesmente com aquele interesse de entender o que Jesus tem a dizer a respeito da situação. Ele não chega para buscar um conselho de Jesus. Ô Jesus, a situação é essa, o que o senhor acha? Não, ele já quer que Jesus entre na causa dele, pressione o irmão e faça ele fazer o Pix. Isso está claro no texto. De forma que Jesus olha para aquele homem e diz o seguinte: quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês dois? E aí, Jesus começa e conta uma parábola importantíssima a respeito da avareza. Mas lembre-se, antes da parábola,
Jesus adverte publicamente aquele homem. Antes de contar. Que isso, cara? Você acha que eu vou assumir o seu lado? Que é o meu juízo repartidor entre vocês? E aí a parábola de Jesus começa da seguinte forma. Um homem muito rico, ele produziu muito durante um período. O texto está dizendo que foi sem medidas a produção, foi em abundância a produção do campo daquele homem. E o texto ele vai avançando um pouquinho mais. Quando o homem ele olha para todo o resultado daquilo que ele produziu e pensa o seguinte: o que eu vou fazer? Porque eu não tenho como armazenar todo esse negócio que eu estou produzindo. Não sei nem o que fazer. Não sei se eu compro logo o 14 Pro Max da Apple, eu não sei se eu mudo de carro, eu não sei se eu mando logo fazer uma reforma na casa, se eu boto piscina, quem sabe. Eu não sei se eu compro uma casinha mais pro lado da praia, né, para passar um tempinho a mais. Eu não sei o que eu faço. Se eu faço uma viagem internacional para aproveitar as vantagens da minha produção nesse ano, eu não sei, cara. Mas eu sei que, cara, que coisa boa. Que movimento legal. Cara, estou ganhando melhor. Estou produzindo mais. Como é que eu vou gastar esse dinheiro comigo? Essa é a preocupação do cara. Como eu posso usar essa riqueza para me enriquecer? Como um bom judeu, a pergunta que ele deveria fazer era: como eu posso usar essa riqueza para enriquecer o meu próximo, a minha comunidade, a minha igreja, a minha nação, as pessoas que trabalham comigo? Como é que eu posso usar isso em benefício do próximo? Como eu posso guardar tudo que conquistei e usufruir isso em benefício do outro? Ele não tem essa preocupação. A preocupação dele é: comeu eu e Raimundo, comeu todo mundo. Essa é a história que Jesus está contando para tentar responder o pedido do cara. Lembra disso? Jesus está contando essa parábola para responder o pedido do cara. Então pensa no cara ouvindo a história de Jesus. A essa altura, possivelmente, já estava tendo um conflito ali familiar. Porque o avarento, ele não se importa de brigar com todo mundo da família, de parar de falar com o irmão, por exemplo, se a herança vale a pena. O avarento, ele pensa só nisso. Às vezes o avarento é tão engraçado que ele como é que eu falo isso? Né? Mas de um jeito carinhoso. Ele não divorcia porque o outro traz estabilidade para a vida dele. O avarento pensa assim. Ele não pensa no contexto. Aquele homem não estava pensando no irmão dele. Ele estava pensando no quê, gente? Na herança. É por isso que a história que Jesus está contando apresenta um homem que só pensa nele. É assim que Jesus está querendo confrontar aquele homem. O cara da herança. Cara, tu só pensa em ti. Por isso que ele conta essa parábola. Mas Jesus consegue ainda evoluir um pouco mais o raciocínio quando ele avança na história e traz um cenário de diálogo pessoal, né, desse homem. Que farei, pois não tenho como armazenar a minha colheita. E aí o homem tem uma ideia. Já sei.
Vou fazer o seguinte: destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí então armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. É isso que eu vou fazer. Porque aí, quando eu faço isso, direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Aproveita. Como uma frase de uma lógica pagã na época do apóstolo Paulo, que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 32. Quando Paulo fala: se não há ressurreição, se não há esperança na eternidade, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. A lógica desse pessoal, a lógica do avarento, é o aqui e o agora. Eu tenho que aproveitar ao máximo o que eu tenho. Eu tenho que aproveitar ao máximo as oportunidades que eu estou construindo na minha vida agora. Então eu preciso reter o máximo possível de patrimônio e recursos, para que eu possa me promover, para que eu possa me deleitar em mim mesmo com os meus próprios recursos. Mas o próximo orador da parábola é Deus. E no versículo 20, Deus diz para esse homem: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado? Para quem será? O texto diz que ele é rico, mas o título da parábola, em qualquer Bíblia que você lê em casa, vai ser o homem insensato. Insensato é uma palavra legal para chamar de burro. Sacou? É uma palavra legal. E ao mesmo tempo, a palavra insensato, ela tem uma conotação, pensando na estrutura bíblica, do tipo de pessoa que não compreende a Deus. Não compreende a Deus. Como, por exemplo, o que está escrito nesse texto do Salmo 14. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. São corruptos e praticam a abominação, já não há quem faça o bem. O insensato nesse contexto, na perspectiva bíblica, não é simplesmente o tolo, o burro, mas ele evolui o raciocínio para a condição moral daquela pessoa. Além dele ser tapado, ele é desconectado de Deus. É o tipo de pessoa que talvez professa a espiritualidade cristã, fala de Deus com a boca, talvez com algumas atitudes bem esporádicas, mas no coração, não há Deus. São cristãos não praticantes. São cristãos não praticantes. Cristãos nominais, talvez. Quando o texto chama esse homem louco, está mostrando claramente que esse homem, ele não tem reverência, ele não olha para Deus, ele não vê os seus recursos como um sinal da bênção de Deus na sua vida e a partir da sua vida desaguando em outras vidas. Mas o foco dele é ele mesmo. Que coisa boa, chegou esse valor para mim, deixa eu aproveitar ao máximo. Que coisa legal.
fui abençoado. Gente, eu quero agradecer porque eu recebi uma bênção. Meu campo deu em abundância. O que você está pensando em fazer? Eu vou derrubar os meus celeiros e construir maiores. Ficou um pouco desatualizado? Então vamos atualizar? Vou trocar de carro, vou trocar de celular, vou trocar de mulher. Não é assim? Ou eu estou errado? O avarento, ele tem essa estrutura de pensamento, ele não teme a Deus. Ele não tem essa conexão com Deus. Talvez por isso, Jesus ele fala num outro momento, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que adianta? Ou o que dará uma pessoa em troca da sua alma? Diferente do que na lógica, nessa lógica, Deus não precisa do teu dinheiro. Você não muda a opinião de Deus porque você fez um cheque. Eu não uso mais cheque. Você fez um Pix. Deus não te olha com mais carinho porque você faz alguma coisa pelo próximo, ou porque você dá o dízimo todo mês, ou porque você deu uma oferta generosa. Deus não bate no teu ombro e diz assim: poxa, como você é especial, Felipe. Como você é especial, Ildec. Como você é especial, Pedro. Como você é especial, Tiago. Porque você fez essa doação, cara. Que legal, cara. Não é isso. Deus não precisa. Nós é quem precisamos. Nós precisamos ser generosos. Não ser generoso é intentar contra o caráter de Deus. Sacou? É outra vibe. É outro jeito de encarar essa realidade. Então Jesus, ele encerra o raciocínio dizendo a todo mundo que estava ouvindo, tanto a pergunta e o pedido do homem, quanto a resposta de Jesus. Jesus diz: assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Eu estava pensando, por que igrejas neopentecostais crescem tanto? Não faz sentido. Não é bíblico, não é coerente, não tem nada. A lógica é toda errada. Se você assistir um negócio, é todo maluco. Mas por que cresce tanto? Porque eles aprenderam a vender a chave. E o nosso coração materialista, avarento, tolo, insensato, ele pensa assim: nossa, se eu doar 100 eu ganho 1.000. Se eu doar 1.000 eu ganho 10.000. É lógico que eu vou fazer. Nenhum banco paga isso. Não é verdade? Então, no final, todo relacionamento ali com aquele ambiente religioso nada mais é do que um trade. É um mercado. Você ganha ou perde, e o lado de lá ganha ou perde. E pronto. Porque o nosso coração é avarento. E na lógica da generosidade não funciona assim. Deus não quer que você seja generoso para Ele te dar algo em troca. Não é assim que funciona. Não tenta aplicar a lógica do mercado com Deus. Não é assim que funciona. Deus, mas eu fiz a minha parte. Como é que eu posso estar passando essa necessidade? Eu sou dizimista há 18 anos, Senhor. Eu já vi isso. Felipe, eu faço minha parte. Eu sou voluntário na IEB. Eu faço isso aqui. Lembra daquele dia que eu doei aquele negócio? Lembro.
Como é que eu estou passando por isso? É porque todo mundo passa, amigo. A resposta não agrada, mas é fato. Quando você está fazendo, pensando algo em troca, que a ideia, a lógica, quando Jesus fala, quando você der esmola, dê com a direita de forma que a esquerda não veja. Aquilo ali não é, por favor, querido, aquilo ali não é para você fazer a sua doação em secreto, né? Eu já vi muitas aplicações nesse sentido. Mas na mentalidade judaica, dar com a mão direita para a esquerda não ver, na verdade é para eu não pegar. Eu doei, mas assim, Aí às vezes você não toma literalmente aquele valor, mas você quer tomar ele de Deus. Deus, eu fiz minha parte, cadê? Entendeu? Eu dou com a direita para a esquerda não ver. Ser generoso é expressar o caráter de Deus. Essa é a lógica. É outra vibe. Você vai construindo a generosidade na sua vida. Construindo. Porque no final, quando a gente vai fazendo a prova dos 9, a avareza é tolice. É tolice. Sabe por quê? Olha o que esse texto bíblico fala de forma muito legal. Uns dão generosamente e têm cada vez mais. Outros retêm mais do que é justo, ou mais do que deveria dar, que essa é a lógica de justiça do povo judeu, e acabam na pobreza. A pessoa generosa, ela prospera. E quem dá de beber, terá a sua sede saciada. A lógica do texto bíblico é que se eu sou generoso, eu sou uma expressão de Deus. Muitas vezes, amigo, amiga, querida do meu coração, Deus não dá mais para a gente trocar de carro. Às vezes é para o outro trocar de carro. Filipe, não faz sentido. Não estou dizendo que faz sentido. É assim que funciona. O Pedro disse na lógica dele que não foi a preço de dinheiro, prata ou ouro que nós fomos resgatados, conquistados por Deus. Foi a preço de sangue. Sabe o que isso significa? Que Deus não mede esforços. Ele é extremamente generoso para conosco. Ele não dá um valor para nós. Ele dá tudo de si para nós. Nós precisamos ser essa expressão de Deus onde a gente está. Mas aí você, como muitas vezes eu faço, tenho muitas desculpas prontas. Você é generoso com esse vagabundo nada. Eu vou alimentar o tráfico de droga. Esse menino não tem pai não? Quem está fazendo aqui no sinal? Confesso. Se você não fez, tudo bem. Eu vou dar meu dinheiro para esse pessoal, nada. Porque essa é a mentalidade do avarento. O que é dele é dele. O que é dele é para ele construir mais. E a lógica do reino é outra. Por isso, não deixe que a avareza te impeça de colaborar com o que Deus está fazendo através da sua igreja. Não deixe. Até um dia desse, para mim, na minha cabeça, acho que até abril desse ano, 60 mil reais era um carro. 60 mil reais talvez era a entrada de um financiamento de uma casa. 60 mil reais é um dinheirinho a mais para eu ficar mais de boa, né? Quem sabe viajar para a Europa com minha pequena, ainda sobra um troco. Dependendo dos lugares onde eu vou e das viagens que eu vou fazendo dentro daquele lindo e maravilhoso continente. Mas eu descobri, mais ou menos em abril desse ano, que 60 mil reais é o valor de um ano de projeto de uma nova igreja. Sacou? 60 mil reais. Com 60 mil reais a gente garante, tendo um plantador,
um início de uma nova igreja em uma cidade que precisa ser alcançada, ou um público dentro de uma cidade que precisa ser alcançado. Você entende isso? Dinheiro não é uma coisa ruim. Querer ter dinheiro não é uma coisa ruim. Porque dinheiro abençoa, constrói coisas bonitas, constrói coisas importantes. E dependendo, pode influenciar na eternidade de várias pessoas. Porque a plantação de novas igrejas é o meio mais efetivo do cumprimento da grande comissão. É o mais efetivo. Plante uma igreja e o reino de Deus vai começar a se estabelecer em um determinado local. Então 60 mil reais mudou na minha cabeça. Não é mais só um carro, não é mais só uma viagem. Não é mais só uma poupança a mais. Então, dinheiro está completamente envolvido na minha espiritualidade. Totalmente. Tem tudo a ver. Mas eu sei. Eu sei porque você, quando liga a televisão, lembra de tudo. Eu sei que quando você pesquisa sobre igrejas evangélicas no Brasil, as manchetes são horrendas. E aí você tem todos os argumentos e todas as desculpas para não fazer o que você precisa fazer. Porque você se conforta dizendo, eu não vou dar meu dinheiro para isso. E por causa disso, por causa desse tipo de atitude, a obra de Deus, através do seu povo, anda mais devagar. Sacou? É um assunto extremamente delicado, mas a partir de agora não será mais um tabu em nossa comunidade. Deus tem muito a fazer através de nós. Muito. Quando eu escolhi plantar uma igreja em Petrolina, eu estava num distrito de Normente chamado Catinga Grande. Era lá onde eu estava. O meu interesse não era ir para a cidade, porque eu sou um cara totalmente urbano. Eu adorava andar a cavalo e ter a vidinha que eu tinha lá. Mas eu entendi que estrategicamente, se eu queria ter algum impacto um pouco mais expressivo, eu teria que ir para a capital do sertão, que é Petrolina. Então eu escrevi o meu primeiro projeto. E quando foi a parte de fazer o orçamento, eu me embananei todo. Precisei da ajuda dos universitários, porque essa parte, né, de orçamento, essas coisas não é meu forte. Me pede para contar uma história, eu conto da melhor forma possível. Agora fazer uma conta, você me perde. Mas quando você coloca no papel, sabe quanto vai custar plantar essa igreja aqui, até o final do ano? 210 mil reais. Dinheiro, né? Fala sério. Até o final desse ano são investidos 210 mil reais para que você compreenda um pouco a mais do Evangelho e, quem sabe, tenha um relacionamento para sempre com o Deus Criador. Você já pensou nisso? Porque eu não tinha pensado nisso. Porque para mim, falar de dinheiro, pensar em dinheiro, era uma coisa mundana. Porque no final eu também era avarento. Então uma vaca mimosa conhece a outra, né? Vou falar disso nada. O pessoal vai se sentir ofendido, eu me sentiria. Mas é a verdade. Então não deixe que a avareza te impeça de colaborar com o que Deus está fazendo através da sua igreja. E eu gostaria de encerrar essa conversa com algumas perguntas. E a primeira delas
Seja muito sincero e honesto consigo mesmo. Como é que você vê a relação da igreja com o dinheiro? O dinheiro é um meio de abençoar, pensando na igreja, ou ele é simplesmente o objetivo da igreja? As igrejas só existem mesmo para benefício próprio. É para o pastor andar de jatinho. Não, eu reconheço isso. Não, eu acredito. Não são todas, porque existe muito joio no meio do trigo, foi o que eu mencionei. Mas você se pergunta, por que algumas pessoas, mesmo acreditando, entendendo, não contribuem? Resposta? A gente tem a resposta hoje. Avareza. Que é um pecado. Que assim como qualquer outro, precisa ser confessado, arrependido. É só mais um pecado. Como mentir, roubar, adulterar. Mais um pecado. Não é o pior. Não é o mais ameno. É só um pecado. Segundo, você se considera uma pessoa avarenta? Porque pensando sobre essa pergunta, meu amigo, não é em tudo. Mas eu já me neguei várias vezes a não pagar aqueles 10%. E não é porque eu não tinha. É porque eu preferia ele no meu bolso do que no bolso do garçom. Mas eu me confortei. Não sei se o dono vai repassar para ele. Generosidade não é sobre isso. O cara bate ali no para-brisa do seu carro. Eu vou ajudar com tráfico de droga, nada. Como eu disse, às vezes é só avareza. Para você saber se você é avarento mesmo, não é uma resposta que você dá com o coração. É só você olhar para o seu orçamento. Quantos por cento do seu orçamento é dedicado para além de você e sua família? Aí você vai saber se você é avarento ou não. Felipe, mas eu estou endividado. E essas dívidas é para abençoar quantas pessoas? Você se endividou porque você gosta de abençoar muita gente, né? Aí você ficou louco. Ou ficou louca. Não. Quando você vai ver, coisas para mim. Coisas das quais eu nem uso. Para parecer um pouco mais importante. A avareza estrutura a maneira como a gente organiza o nosso orçamento. É só olhar. Não precisa adivinhar, é só olhar. Quantos por cento é dedicado para além de você e sua família? Aí você já sabe, já tem a resposta. Se você se vê como avarento, como qualquer outro pecado, você precisa se arrepender e confessar. Abra mão desse pecado. Não finge que eu não estou falando com você, é verdade, é com você mesmo. Se você já entendeu que você é avarento, essa é uma excelente oportunidade para você abrir mão desse pecado. Mas se de repente você não quer abrir mão dele, não, eu quero viver com isso. Eu sou que nem o homem da parábola. Eu não sei como é que você conseguiria se colocar numa posição como essa, mas você se orgulha disso? Então a Bíblia te chama de insensato. Insensata. Louco. Louca. É assim que você é chamado por Jesus. Sacou? E por último, independente de onde você está. Felipe, eu já faço minha parte em várias áreas da minha vida. Você precisa ver meu orçamento. Cerca de 30% é dedicado para algumas áreas assim que eu gosto, que eu adoto. Sou uma pessoa muito generosa. Mas às vezes, apesar disso,
coração é moldado na barganha, estruturado ao redor da barganha. Esses valores de doação, de apoio, de pseudo-generosidade, nada mais é do que uma compra com o eterno. No final, você quer que ele te veja e que ele te retribua, não talvez com 10 vezes mais do valor, mas com saúde, com equilíbrio, com paz. E ainda assim você está fazendo uma coisa com a motivação errada. Porque não é quantidade. Não é quantidade. Não é o tamanho das suas doações, das suas esmolas que te fazem generoso ou generosa. E nem a periodicidade com que você faz, né? O ritmo com que você faz. Não é isso, mas é o coração. É para ser uma expressão de Deus que é generoso no mundo? Ou é para eu conquistar algum favor diante dele com a minha doação? Por isso avalia bem o teu coração. Para combater quaisquer padrões de avareza e se tornar de fato uma pessoa generosa. A avareza, ela sabota a generosidade. Então, em muitos casos, a gente não tem uma real noção de quem é Jesus e do que significa ele ser doado por nós. Estávamos completamente perdidos, mas generosamente, aquele que era rico se empobreceu, assumindo a nossa forma, caminhando na nossa direção, assumindo a culpa e o preço que nós deveríamos e nunca conseguiríamos pagar diante de Deus. Vivendo entre os homens, se fez o pior deles, maldito, vergonha, porém generoso, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é um apelo para você dar dinheiro. Inclusive, a IEB continua até agora, mesmo que você não tenha dado. Você percebe? A gente continua fazendo um monte de coisa boa, mesmo você não sendo generoso. Olha que legal. Não é isso. É um apelo para você ser generoso e generosa. Expressar mais um aspecto do caráter de Deus. Esse é o objetivo. Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de te perceber em tudo isso, mesmo diante da complexidade desse assunto, mesmo diante dos desafios que isso pode gerar no nosso coração. Mais uma vez estamos diante de Ti, Deus, independente de qualquer coisa, arrependidos. Confessamos a nossa pequenez, o nosso pecado. E as muitas vezes que nos tornamos o nosso próprio provedor. E muitas vezes retemos aquilo que era para ser entregue a outros, simplesmente por avareza. Não medimos esforços para nós, quando é para nós. Mas quando o Senhor deseja abençoar o outro através de nós, nós nos limitamos. E por isso pecamos. Faz de nós pessoas generosas, Pai. Nós não conseguimos. Não por nós mesmos. Mas se o Teu Espírito Santo atuar em nosso coração,
não só nos arrependeremos, mas mudaremos e nunca mais seremos os mesmos.